Segunda-feira, 23 de outubro, hoje tivemos um dia que foi em linha com o esperado. Tivemos basicamente volatilidade na abertura, umas fizeram gap up e fecharam, voltaram imediatamente para baixo, outras cotadas nacionais acabaram por fazer o gap down, afundaram um bocadinho mais e recuperaram. Houve pelo menos uma que eu vi de manhã, que foi a Jerónimo Martins, que acabou por fazer um martelo e acabou por o romper, mas a realidade é que estamos naquele ponto em que a pergunta que se devem colocar é: isto é um mero bounce ou vamos começar a inverter e começar a subir? Ninguém tem essa resposta, mas podemos acompanhar tecnicamente o movimento do preço para tentar antecipar se o resultado vai ser um dead cat bounce ou se vai ser a iniciativa para a inversão. Olhando então para o psiquimos, quase 2 décimas, o DAX praticamente o mesmo, o CAC acabou por subir 0,5% e o IBEX foi o que caiu mais, a cair praticamente 0,4%. O Standard Poor's neste momento está a subir. A realidade é que começámos com gap down depois de 2 ou 3 dias de quedas consecutivas. Este gap down para já está a resultar num fecho de gap, tenho essa ideia, mas tal qual como o PSI e demais cotadas, isto pode ser meramente um bounce de oversold nas time frames mais baixas. Em termos de performance, aquilo que nós olhamos é que o PSI não teve assim uma grande variação. A Altri, depois de fortes quedas, caiu na mesma, 1%, o mesmo acontece com a Navigator. A Sonai subiu ligeiramente, assim como a Jerónimo Martins. Depois temos a Green Volt, que é aquela que subiu mais nos últimos dias e acabou por cair 1%, enquanto a EDP Renováveis caiu meio e a EDP subiu ligeiramente. Galp caiu 0,8%, eu creio que o petróleo está a cair e o BCP praticamente inalterado. Ou seja, temos aqui alguns movimentos, mas nada assim de transcendente. A amplitude é basicamente de queda de 1% ou subida de 1%, com destaque para os CTTs, que juntamente, quer dizer, a Ibersol não interessa, os CTTs acabou por aí, juntamente com a Jerónimo Martins, aproximaram-se da marca dos 1%. Em termos de calendário, vamos tirar aqui o zoom, em termos de calendário, hoje realmente não houve dados nenhuns, amanhã vamos ter então o PMI para a Europa e para os Estados Unidos. Notem, por norma, PMI acaba por provocar alguma volatilidade, eu não sei porque é que o dos serviços é mais importante que o industrial, mas aquilo que tem sido bom para a economia tem impulsionado as taxas de juros para cima e hoje as taxas de juros estão a cair, mas estão a cair para níveis de suporte, pelo menos das moving averages, daquilo que eu vi. Portanto, vamos ver o que é que amanhã faz. 14h45, ou seja, 15 minutos após a abertura do mercado. Estados Unidos, vamos aqui então aos Estados Unidos ver mapa. Ver então a performance do dia, temos a Nvidia a subir 3%, a AMD em termos de amplitude está a fazer o mesmo movimento, mas em termos de performance está muito abaixo. A AMD chegou a estar a cair quase 2%, creio, acabou por acompanhar o movimento da Nvidia. As petrolíferas estão em queda, o resto está tudo mais ou menos, quer dizer, vocês olham neste momento para o mapa e dizem assim, o mapa está misto de vermelho com alguma coisa verde. Portanto, para já as coisas estão bastante neutras. Olhando então agora para o PSI, aquilo que nós vemos é que na visão diária, eu tenho que desativar isto dos desenhos, porque isto dos desenhos acaba por preencher demais, pelo menos a visão diária, não é? Mas, PSI, fizemos o martelo, perdemos a moving average a 200, viemos até ao início do fecho da gap, notem, estranho, parece que não quer bater.
ok? Notem que acabámos por perder este mínimo, mas tivemos logo uma reação, e por isso é que eu digo, quando nos aproximamos daquela zona, né, porque isto é chamada aquela ilha, porquê? Porque está desconectada, mas quando nos aproximamos desta zona é bastante melindrosa, não existe liquidez aqui, para já houve uma defesa e para já isto poderá apenas e somente ser um bounce, porque notem a moving average a 1 hora, não é? Rejeição, rejeição e voltamos aqui para já rejeitamos. Portanto, também posso tirar aqui esta linha azul. Portanto, para já, o movimento é interessante? É. Significa que vamos continuar a subir? Não. Mas, notem que é nestas alturas que nós prestamos mais atenção. Porquê? Zona de suporte está mais ou menos aqui nos 60,15. Mesmo que amanhã haja um movimento de nos trazer a 1 hora aqui para esta zona liquidez vai até aos 6.000 pontos. Se fizermos este movimento e depois rompermos, ou se rompermos diretamente, a única coisa que nós vamos estar preocupados é com o quê? Romper a moving average a 13, ir à de 50, voltar por baixo, ganhar suporte na de 13 e ganhando suporte na moving average de 13 e voltando então a romper, temos a confirmação dos mínimos mais elevados. Perdendo aqui este pivô, o fecho da gap fica completamente em cima da mesa. Eu trataria, sinceramente, pelo movimento apenas e somente de hoje, trataria isto como um bounce apenas e somente. IBEX a fazer praticamente a mesma coisa, né? 3 dias completos, quedas 2 vezes a fazer gap down, furou este pivô, não, a linha azul devia ser pivô, furou aquela zona, peço desculpa, furou aquela zona de suporte e acabou por fazer, ok, acabou por fazer um movimento de voltar para cima. Podemos estar a fazer o tal ABC. A grande questão é que eu aposto aquilo que vocês quiserem. Daqui até aqui seria então o B. Aposto que isto antes dizia que o C terminava aqui, simplesmente aprofundou-se mais. Agora, aquilo que nós vamos estar atentos é a romper os 9.040 pontos. Começando a romper os 9.040 pontos, olhamos aqui para esta zona dos 9.174. CAC é quase a mesma coisa, com a diferença de o martelo ter sido feito já no interior da vela de sexta-feira. Portanto, vamos ver. Para já temos de tratar isto tudo como bounce. Agora notem, este bounce só no CAC pode representar 1,5%. Ok? Só no CAC, vir aqui até esta zona de liquidez, apanhar a moving average, e isso poderá ser um dia bom, mas devem tratar com ligeireza e olhar e pensar, ok, é apenas um dia bom. Portanto, estabeleçam um plano, façam vendas, façam ganhos, pequenas quantidades. Se vocês comprarem 1.000, vocês já sabem aquilo que eu costumo aconselhar, é vendem 1/3 daquilo que compraram, fazem ganhos e depois deixam os restantes 2/3 para ver o que é que acontece, com uma stop a ficar em break-even. Não se esqueçam que têm que pagar as comissões, mas para já parece ser isso que está a querer desenvolver. Tínhamos fechado fora da Bollinger Band e estamos a tentar voltar para dentro. Notem que tenho que meter aqui em auto, é? Ok. Notem que no caso do CAC já estamos acima da moving average a 13, que para mim é bastante bullish. Isto na visão a 1 hora. DAX é a mesma história que o CAC. Perdemos a zona que era importantíssima a não perder, levou-nos a fazer um flush, perdemos até aqui este pivô. Ok, eu vou colocá-lo aqui só para vocês notarem que tínhamos aqui um pivô e acabámos por perdê-lo. Por acaso até nem perdemos. Eu tinha ideia que tínhamos perdido este pivô, afinal de contas não. Ótimo. Enquanto não perdemos os pivôs, não existe aquele flush maluco. Apesar de ter havido aqui um flush da zona de suporte, e basicamente voltámos para a zona de resistência. De resto,
é exatamente igual a todas as outras. 3 dias de quedas, grande martelo. Agora temos que ver continuidade para que isto resulte num movimento que nos poderá levar de volta aos 15.000 pontos. Standard Poor's é praticamente a mesma coisa. A grande diferença é que não tem havido assim gap downs à força toda, por assim dizer, mas tem havido, sem dúvida, muita pressão de venda. Notem que em 3 dias caímos dos 4.360 pontos para os 4.200, é bastante. Ainda não estamos a chegar à moving average. Na visão uma hora poderá-se estar aqui a desenvolver então um head and shoulders. Isto significa que significa então, como expliquei para o PSI, o movimento à partida será muito semelhante, que é vir até à zona de resistência, provavelmente aos 4.250, isto na visão uma hora, fazer isto, tentar fazer isto e depois voltar para cima, moving average a 50, zona de resistência, ganhar suporte na moving average a 13 e depois lá tentaremos ver se temos um movimento impulsivo ou não até aos 4.350 ou 4.400. Caso isto não aconteça, esta zona toda de liquidez que vem daqui servirá seguramente de suporte nos 4.150, onde tem uma gap para fechar. As QQQs é a mesma coisa, a grande diferença é que as QQQs perderam, que este pivô, quando o Standard Poor's já o tinha perdido há uns dias, hoje fizeram questão de deixar claro que os QQQs, que aqui o mínimo seria 351,36, hoje deixaram bastante claro, foram só 2 décimas, mas foi o suficiente para 20 cêntimos, para deixarem aberto que perdemos o pivô, muita atenção. De resto, o movimento está a ser praticamente igual, já estamos muito próximo da moving average e o desenho também muito parecido. O Russell estava à espera de uma melhor performance, porquê? Porque tem sido aquele que tem caído mais. Vamos ver o que é que vai sair daqui. Este triângulo não se desenvolveu, né? Estávamos à espera de um bounce aqui para vir aqui para cima. Podemos estar a fazer um megafone, podemos estar a fazer um canal descendente. Vamos esperar para ver. Neste momento, aquilo que eu vos digo é um bounce. Neste momento é um bounce. Depois temos a VIX, que deu sinal então de queda. Os índices já estavam neutros quando ela começou a cair, mas aquilo que chamou mais a atenção então foi as taxas de juros a 10 anos. Eu não sei que raio de notícia que aqui apareceu. Eu já vos tinha dito aqui há uns dias que as queriam trazer aos 5% e aqui tinha ficado nos 4,99 neste dia, ou seja, na quinta-feira, levaram aos 4,99 e aquilo que eu tinha lido era que eles queriam, à força toda, a empresa toda falava nos 5%. Então queriam levar aos 5%, fizeram-lhes a vontade 5.0. Qual foi o máximo? 5.021 foi o máximo que conseguiram e depois começou a fazer um flash. Porquê é que fez um flash? Não faço a mínima ideia. Vai haver venda esta semana de pelo menos 2 obrigações, já não me recordo quais são as datas, as maturidades, mas vamos ver. Aquilo que diz agora é que e tecnicamente, quando nós olhamos aqui para os desenhos, dizemos no mínimo vem até à moving average, certo? Até à moving average a 13 vem e depois faz um bounce. Coincide com o que está aqui. Se vocês olharem para o tracejado, não é granulado, aquilo que vê é que coincide vir aqui esta zona dos 4,74, que seria basicamente esta zona do canal descendente. Vamos ver. Para já, eu diria que, e quando digo esta zona, é esta aqui, assim, a parte superior, peço desculpa. Para já, aquilo que eu vos diria é isto. As taxas de juros estão elevadas, estão muito elevadas, isso é péssimo para as economias, principalmente para os governos. Não se esqueçam que os governos são aqueles que têm mais dívida, e principalmente para países, principalmente tipo europeus, né? E mesmo Estados americanos. Nos Estados Unidos, um Estado é como se fosse um país, tem alguma autonomia, e eu recordo-me que Detroit há uns anos abriu falência. Portanto, o problema das taxas de juros, vocês já sabem qual é. Eles podem dizer que a nossa dívida tem estado a baixar face ao PIB, mas não tem estado a baixar em forma absoluta, e hoje estamos a pagar juros elevados e ainda não chegámos ao nível da Troika. Não,
O nível da troika estava nos 7%, mas começámos a tremer quando estava nos 5%. E neste momento estamos nos 4 ponto qualquer coisa, na Europa, portanto, muito cuidado, tirando isso, para já olhar e ver a reação aqui na Moving Average nesta zona dos 4.8. Bitcoin continua a ir, né? Hoje lembrou-se, ok, estamos a fazer aqui paragem, um triângulo, tudo neutro, fim de semana, e depois simplesmente arrancou. Este C já esteve aqui em baixo, eu creio que dá para ver pela live de ontem que estava mais ou menos aqui, e por isso é que eu digo, isto vai se adaptando, não olhem para isto como targets, olhem para isto como um alerta de que, ok, a partir daqui eu tenho que gerir, o pivô está aqui em baixo, o moving average está aqui em baixo, eu tenho que ter uma estratégia de saída a ganhar. Neste momento está a dizer que estamos a fazer aqui 2 topos, portanto, cuidado. Tirando isso, eu continuo a dizer, ela está bullish, mesmo que faça um retracement, o sinal de que isto estava bullish, apesar de não se estar a mexer muito, foi este impulso aqui, que tal qual como aconteceu aqui, fez uma pausa no dia seguinte, mas não foi vendido. Isso é extremamente positivo, lateralizámos, tínhamos setups para entradas, como é óbvio. Riots e afins não tiveram esta performance, literalmente não tiveram. Portanto, mimetizar aquilo que a Bitcoin está a fazer usando ações de empresas não tem sido uma tarefa fácil. Como diz o Celso, a Riot já esteve nos 18, lá o que é que foi, estava a BTC aqui assim nos 30, neste momento a BTC está outra vez nos 30 e a Riot está a valer metade. Portanto, tenham cuidado. De resto, o movimento hoje está a ser impulsivo e para já está a continuar. Não sei se vai fazer um topo. Eu acredito que vamos seguir a moving average e é para continuar a subir. Olhando então agora para as cotadas nacionais, o que é que nós temos na Green Volt? Temos a tal lateralização, né? Tal como vimos na BTC. Subimos, estamos a lateralizar, não estamos aqui na parte interior da vela mestre, digamos assim, mas estamos nesta que também tem um enorme volume. Portanto, tendo isto em conta, esta lateralização poderá nos trazer para a zona de suporte, poderá simplesmente esperar pelas moving average. Notem, se rompermos os 6,15, apesar disto ser tudo uma zona de liquidez, olhem para esta zona do volume, à partida iremos aos 6,41. O movimento honestamente está a ser de consolidação. Notem que fechamos abaixo da resistência a 1 hora, ou seja, se nós olharmos para esta zona dos 6 até aos 6,06 é 1%, mas é 1% de liquidez, estão várias horas aqui, tem algumas ações, isto vai servir de resistência. Portanto, amanhã o plano qual é? O plano basicamente é ver aqui a reação e se começar a romper os 6,08, então é para ir mais acima, principalmente se ultrapassar os 6,13. Caso contrário, caso comece a cair, cuidado com o pivô aqui desta vela, que o mínimo é 5,95, perdendo 5,95 é até à zona de suporte 5,90 e perdendo esta zona de suporte temos que olhar aqui para baixo. EDP renováveis, quer dizer, o movimento acabou por ser aborrecido porque todas elas fizeram o mesmo, a abertura foi aqui, ou seja, abrimos com um gap down, subimos, rompemos este máximo, bateu na moving average e fez flush, para depois ao final do dia ter acabado por fechar acima da moving average. Não houve grande volume, notem, não houve grande volume, não houve muita ação, por assim dizer. Estamos acima da moving average, o plano é exatamente o mesmo. Rompendo este pivô, vai até à moving average, potencialmente até aqui à zona dos 14,32, potencialmente pode ter terminado esta forte queda que teve aqui, ou seja, temos aqui esta Fibonacci, que não sei porque não está a acertar aqui, mas temos esta Fibonacci que fez um retracement deste movimento de 123%, onde normalmente se iniciam os movimentos mais bullish. Eu volto-vos a dizer, cuidado,
estas que caem muito, que têm betas elevados, ela pode vir para aqui, é uma pipa de massa, não tenham dúvidas, são 5%, e nós temos que tratar as coisas, 5% é muito, mas chegando aqui a uma zona de liquidez, eu só ficarei bullish na EDP Renováveis quando ela ultrapassar os 15,20. Até lá, existem trades para quem quer investir com um horizonte mais estável, por assim dizer, ela não está muito interessante. Já a EDP, estamos aqui nesta fase deste triângulo, que nem está assim muito certo, deste triângulo, fizemos um martelo, o movimento foi interessante, foi aquela que teve mais força, próximo do final do dia, segundo aqui o indicador dos desenhos, fez aqui um triângulo descendente, este triângulo descendente rompeu, ela caiu nas primeiras 2 horas, ela começou aqui, caiu nas primeiras 3 horas e depois a partir daí foi sempre a subir, sem volume nenhum, notem o volume muito silenciado. Agora vamos ver se ela vai esbarrar aqui, se não vai, à partida temos de tratá-la como se fosse a EDP Renováveis ou a Greenvolt, com a diferença que já estamos acima da Moving Average a 13 e é onde nós queremos ver suporte. Portanto, se ela começar a cair, ver a reação aqui nos 3,72 e a partir daí tirar ilações, porque se ela vier aqui, fizer suporte e voltar para cima, o movimento em si é bullish. BCP também fez um martelo, a maior parte delas fez martelo hoje, fechámos acima novamente da Moving Average a 13, o movimento é bullish, continua a ser bullish, mas continua a dizer-nos para termos cuidado. Podemos estar nesta situação em que fazemos um martelo, quando rompermos é para subir mais 5 ou 6%, né? 10 no caso, 10%, mas antes disso subiu 8, caiu e depois voltou a subir. Portanto, a situação é exatamente a mesma. Atentos, procurem, setup a 1 hora, notem, eu vou aumentar aqui a 1 hora, notem, já tínhamos fechado acima da Moving Average e depois veio para baixo, houve o cruzamento, o bearish crossover, que é da Moving Average a 13 com a de 50, mas notem que se ela começar a romper os 0,2790, mais coisa menos coisa, ela à partida vem picar aqui os 0,2814 e rompendo isto ela fecha a gap e vem diretamente para aqui. O movimento para já está a ser bastante interessante, portanto quem está fora e quer tentar fazer entradas, vejam o movimento amanhã. Muitas delas estão interessantes, apesar de estar a dizer que tem aqui este target, este desenho já foi, né? Agora podemos estar a desenvolver a queda. Isto não significaria que ela afundava a pique. Não se esqueçam que também vamos ter resultados em breve, por isso muita atenção a isso. Galp, tendo em conta que o petróleo está a cair 2%, o movimento da Galp nem foi assim tão mau. Porque é que eu digo que não foi assim tão mau? Primeiro porque ela começou, salvo erro, com um gap down, praticamente tentou fechar a gap, não chegou lá. Vou aumentar aqui a 1 hora. Tentou fechar a gap, não chegou lá, chegou passado algumas horas e depois com a abertura dos Estados Unidos veio para baixo para a zona de suporte deste retângulo, ou seja, desta lateralização. Isto significa o quê? Significa que ela se furar para baixo, vem para a zona de liquidez, está mais ou menos aqui nos 14 euros. Caso decida para voltar acima, temos a primeira paragem, eu diria primeiro aqui nos 14,56, depois 14,70 e só por fim é que olharemos aqui para os 14,90. Pode estar em cima da mesa, voltar aqui para cima, sim, como também está em cima da mesa, voltar aqui para baixo. Cuidado, estas lateralizações são aborrecidas, todos os retracements são aborrecidos, porquê? Porque nós começamos a acreditar que as coisas vão se aguentar e depois de repente não aguentam e foram mais. O meu conselho é sempre que veem isto, o ideal é tentar sair nesta zona e depois ficar na expectativa de entrar aqui, porque se já saí aqui e entrei aqui, mesmo que ela venha aqui abaixo, né? Porque isto que está aqui, só para vocês terem ideia, estes 3,68 correspondem a estes 3,68 que estão aqui. Os retângulos é assim que funciona. Portanto,
atentos a isso. Saída aqui, entrada aqui fazia com que mesmo que ela viesse aqui, vocês ficavam a perder o mesmo, entre aspas. Porquê? Porque saíram aqui, pouparam esta diferença, entraram aqui. Se vier aqui, vocês dizem: olha, seria o mesmo que eu tivesse ficado aqui e ela tivesse voltado aqui para esta zona de suporte. Está numa zona de suporte, está a começar a criar estas resistências, certo? Em que estamos nesta fase descendente, os máximos são cada vez mais baixos e os mínimos estão quase que a lateralizar, por isso cuidado com esta compressão. Tirando disso, vamos ver o movimento que nos espera para amanhã. Nós continua chata, aborrecida e perdeu a zona de liquidez. Em termos de retracement, ela também não é daquelas que mexe muito, a realidade é essa. Mas se nós olharmos para a ideia de que todos os retracements têm 5 ondas ou um A, B, C, este poderá ser um A, B, C, ou um 2 e vamos fazer um 3. Pode ser. A parte importante é esta: perdemos a zona que não queríamos perder. Estamos próximos da Bollinger Band e vamos ver se ela serve de suporte. O dia em si não foi interessante. Notem, a abertura em gap down, tivemos uma subida e depois a partir daí foi sempre a descer. O RSI está a lateralizar, nós estamos com divergências a 1 hora, não é isso que está em causa. Aquilo que eu estou a dizer é que ela a 1 hora não está bullish de sobremaneira. Tendo em conta que perdeu esta zona de liquidez, ainda menos. No entanto, martelos ou martelos invertidos numa sequência de subidas ou de quedas indica sempre uma tentativa de inversão. O grande problema dos martelos invertidos é que nós teríamos que olhar aqui para os 3,43 para avaliar um potencial de entrada, enquanto o martelo seria nesta parte da cabeça, por assim dizer. Vamos ver o que é que ela faz. Sinceramente, nem bullish nem bearish, a tendência é que peca é mais para o lado bearish do que bullish. CTTs, o movimento foi bem melhor, porque viemos à zona de liquidez, furámos-la, mas voltámos imediatamente para cima. Mas estou a ver aqui 2 gap-ups estranhos. Estava a fazer o mesmo movimento, não é? Acabou por recuperar qualquer coisa, mas de resto é isto. Nós estamos aqui presos nesta zona dos 3,40 e por aqui andamos. Atentos a esta tendência aqui dos máximos mais baixos, ou seja, se ela vier cá acima, 3,51 poderá ser um bom target para fazerem alguns lucros. Jerónimo Martins. A Jerónimo Martins, já agora só para confirmar, foi aquela que fez o tal martelo. Eu tinha visto tinha feito tal martelo. O martelo, eu já vos disse, martelo nós temos de ter paciência. E temos de ter paciência porquê? Porque a vela seguinte é que vai determinar se o movimento é bullish ou não, e temos que esperar que ela nos dê aquela indicação de pelo menos romper ou numa time frame mais baixa, fechar acima deste máximo do martelo. Já tínhamos tido aqui alguns martelos, tínhamos aqui um que não fechámos acima, tínhamos aqui outro que não fechámos acima, neste aqui fechámos acima na zona de resistência e depois andamos por aqui. Para já está a ser um movimento de veras interessante à partida para ir à zona de liquidez. Notem o tracejado laranja aqui nos 21,30. Como é óbvio, vir aqui ou não é uma forte possibilidade, mas não é uma garantia. Isto para vos dizer o quê? Que se nós ontem tínhamos falado, vamos ver preços mais baixos, certo? Face ao mínimo de sexta-feira, foi o que aconteceu. Foi o que aconteceu, exatamente. Vemos preços mais baixos. Não é garantido, mas a maior parte das vezes é o que acontece. Moving Average subiu o suporte, fizemos um novo máximo, apesar de termos feito um novo mínimo. Fizemos uma doji em decisão. Quando ela começar a romper o máximo de hoje, é para finalizar o movimento e tentar vir para aqui. Até lá, muita atenção, muito cuidado, porque pode simplesmente continuar para baixo, mas está mais bullish do que bearish no curto prazo. No longo prazo ela está bearish, ela não tem aqui nada que vos diga, isto agora vai inverter, nada. Temos aqui uma forte zona de liquidez nos 19,48, isto são o quê? 5%?
certo? Para quem quer entrar longo, teria que meter aqui uma stop de 5,5%, quase 6, e o seu ganho seria praticamente do mesmo, portanto é aquilo que eu digo, é um ganho de 1 para 1, não é interessante entrar a meio. No entanto, já estamos acima da moving average a 13 diária, que era aquilo que nós queríamos fechar acima da moving average, queríamos testar, ver se ela serve de suporte e para já está a dar essa indicação positiva. Já a Sonai está abaixo da moving average, apesar de já estar aqui na time frame a 1 hora, na moving average a 50. Portanto, é a mesma história. Apesar de tudo, tínhamos aqui uma zona para romper, ela rompeu. Se vier aqui à zona dos 0,9130, a esperar que ela faça um movimento para cima, rompendo este máximo, é para vir a esta zona de liquidez que está aqui. Que engraçado, eu meti aqui, porque é esta de curto prazo, de 1 hora, por assim dizer. É expectável voltar para aqui e fica em cima da mesa, então ombro esquerdo, cabeça, provavelmente o ombro direito. Visão diária, estamos na fase de suporte, mas estamos ainda muito próximos deste suporte e abaixo da moving average. Portanto, esperar, mas tal e qual como a Jerónimo Martins, né? O movimento quer dar o início à tentativa de inversão. Altri. Altri a Aldri continua em queda. Apesar de nas últimas horas ter ficado basicamente quietinha, ela continua em queda, perdeu a zona de liquidez, este é o ponto médio. Estamos aqui assim nesta zona, a chegar a esta zona de maior compressão, não sei porque é que meti isto aqui assim tão largo, esta zona de maior compressão, estamos cá dentro, é esperar. Ela tem rejeitado a moving average a 13, é esperar que ela não rejeite para tentar perceber. E o mesmo acontece aqui com a Navigator, né? Altra e Navigator, a Navigator até tinha aqui uma zona de liquidez e acabou por fechar abaixo. O expectável é continuar a vir em direção aqui à zona de suporte dos 3,47, onde encontra a moving average diária a 50 períodos e potencialmente, não se esqueçam, potencialmente voltar aos 3,40. Mas de resto, para já, ela vai ter a apresentação de resultados dentro de 2 dias, enquanto que a Altri demora mais tempo, mas certeza que os resultados de uma afetam a outra, portanto, vamos ver. Para já, bastante neutro, bastante bearish. E a Mota-Engil, apesar de tudo, fez também um martelo, continuamos abaixo da moving average, estamos distantes agora da zona de liquidez. Não se esqueçam, quando falamos de zona de liquidez, não só ela está terminada aqui por estas velas e por esta rejeição e este suporte, ou seja, 2,90 é uma zona de interesse, 2,90, mas esta zona de liquidez agora está aqui. Temos uma aqui e temos outra aqui, nos 2,78. É possível que viremos aqui aos 2,78, eu até vou meter aqui assim este traço. É possível virmos aqui? É muito possível. E é possível que aconteça quando começarmos a perder aqui os 2,83 para depois acabar por fazer um flush e vir para aqui. Não olhem muito para esta questão dos desenhos, mas olhem para a questão das velas. E as velas aquilo que vos dizem é as coisas não estão bullish, pelo contrário, o movimento tem sido bearish, tem sido correção, e se isto realmente for um A, B, o C será abaixo do A, que é por norma o que acontece. Vamos ver algumas cotadas nos Estados Unidos. As coisas no final de contas, o dia está a ser positivo, não tenham dúvidas nisso, e por isso é que eu costumo dizer, nós olhamos para os futuros de uma forma pragmática. Eu gosto de olhar para os futuros, vou meter isto aqui a um dia, eu gosto de olhar para os futuros, confesso, eu gosto de ver como é que eles abrem, mas é só ver como é que abre, mais nada, e depois quero ver como é que está com a abertura da Europa, em que ponto é que está. E a realidade é esta, se nós recuarmos para a abertura da Europa, que são basicamente 9 horas, não é? Essas 9 horas, já agora só para eu, em vez de estar a contar, faço isto aqui assim, tem que ser 9 velas, né? Aí. Ou seja, nós basicamente fizemos, eu vou aumentar, basicamente fizemos um gap up, não fechámos a gap estava aqui, a abertura da Europa foi basicamente para trazer isto cá para baixo. E
uma pessoa diz, ok, são os futuros, viemos cá para baixo. A grande questão é, depois, com a abertura dos Estados Unidos, e os Estados Unidos abriram há sensivelmente 3 horas atrás, uma, duas, três, com a abertura dos Estados Unidos, não só estávamos já a batalhar com a Moving Average, como acabámos até por romper, abrimos, viemos abaixo, voltámos imediatamente para cima. Agora, chegámos à zona de liquidez e por isso estamos aqui a empancar. E se nós colocarmos no Standard Poor's, aquilo que vemos é, estamos nesta zona de resistência e ainda nem sequer chegámos à Moving Average. O movimento está a ser bullish, está a ser um dia positivo. Ok? Está a ser um dia positivo. E se transpusermos isto para as cotadas, nós vemos assim: olha, meta não está bullish, o dia 2 está a ser espetacularmente bullish. Zona de liquidez, fez um ligeiro gap up na abertura, fechou imediatamente a gap, veio à zona de suporte, bounce. Estamos acima da moving average, estamos a rejeitar a de 50, vamos ver se a de 13 serve de suporte. Nvidia, é a mesma coisa, literalmente. Rompeu a moving average, né? Abrimos com gap down, veio até esta zona de liquidez que eu tenho aqui assim. Eu vou aumentar só para vocês verem, porque isto é o desenho, fica aqui assim. Mas viemos até esta zona aqui assim de liquidez, fizemos um novo mínimo, não houve seguimento, e quando não há seguimento, e por isso é que eu digo, quando não há seguimento, as coisas são positivas, porque principalmente quando rompemos aqui esta zona dos 419. Agora, é uma trade, e é uma trade que nos pode levar até aqui, 432. E vocês dizem, mas não é muito. Não é questão de ser muito ou de ser pouco. É o suficiente para vocês ganharem, basicamente, numas meia dúzia de horas, e eu estou a dizer isto pode envelhecer muito mal, né? Pode nem sequer chegar aqui, mas meia dúzia de horas ganhar é o equivalente àquilo que o banco vos dá num ano. Tão simples quanto isso. E não se esqueçam, aquilo que vocês pagam de imposto nos ganhos na bolsa é o mesmo que vocês pagam nos juros. É 28% de imposto de selo, ou lá o que é. Vamos ver. Para já, ombro esquerdo, cabeça, potencialmente ombro direito e continuar a fechar a gap, continuar este movimento. Está em cima da mesa, mas para já é apenas um bom bounce. Olhando para a AMD, o que é que nós vemos na AMD? É a mesma história, só que ela veio muito mais abaixo. A AMD chegou a estar a cair, só para eu ter aqui a confirmação valorizado, 2,5%. Ela chegou a estar a cair 2,5%. Perdeu esta zona, veio diretamente à zona de suporte e agora está a fazer um bounce, está a chegar à moving average a 13, está mais bearish que a Nvidia. Ela está bem mais difícil do que a Nvidia, não tenham dúvidas, bem mais difícil. Nem sei se respeitou aqui este mínimo, por acaso não tinha. Respeitou, nem sequer chegou cá. Vamos ver o que é que vai sair daqui. Honestamente, o movimento está a ser bom, da inversão, mas quem tem AMD já sabe aquilo que a casa gasta. Ombro esquerdo, cabeça, potencial de ombro direito. Eu acredito que viremos aqui, daí a ser um head and shoulders invertido, vamos ver. Mas acredito, sinceramente, que voltamos aqui, que estes últimos dias, basicamente, foi aquela questão da sazonalidade, que eu volto a chamar a atenção. Tínhamos um mínimo no início de outubro, que se confirmou, e que era mais baixo que o de setembro. Isto foi confirmado logo no início. Nós não tivemos, foi mais ou menos a meio, ou antes do meio, o mínimo de outubro. Tivemos-lo agora. E como os tivemos nesta última semana, potencialmente pode estar isto a acontecer. Potencialmente. Estatisticamente, é o expectável. Vamos ver como é que ela termina hoje as cotadas, mas para já o movimento está a ser interessante. Sophie, todas elas estão a fazer a mesma coisa. Está tudo, umas já romperam, né? Vocês olham para a Firm e dizem, a Firm já rompeu o moving average. Sim, mas na visão diária a parte importante é a moving average a 13 e para já nada de especial está a acontecer. Upstart, essa está mais fraquinha, porquê? Porque eu bastante na última sexta-feira. Vamos ver se ela chega aqui aos quase $27 a ver. Não se esqueçam, daqui até aqui vai uma distância brutal, ok?
Onde é que está? Aqui. São 10% quase. Agora, estes 10% vai ser uma dor de cabeça. Enquanto não passar a moving average, na visão horária, eu acho que isto é um mero bounce apenas e somente. QuantumScape, QuantumScape está a fazer a mesma coisa, tudo abaixo da moving average. Tesla veio até à zona de liquidez. Esta linha, ela nem reagiu a ela. Isto foi logo na abertura, fez um flash, ela não parava de cair. Foi esta e a Palantir. Eu estava a olhar para as duas. Fechámos a gap, ok, menos uma gap, menos uma dor de cabeça, e agora voltamos para a zona de resistência e vamos ver o que é que acontece. Temos algumas horas, à partida ficaremos por aqui, né? Ela pode cair e depois tentar voltar para cima e depois logo vemos amanhã o que é que acontece. Mas não se esqueçam, tipicamente quando caímos isto tudo, e isto foi uma queda na apresentação dos resultados brutal, tipicamente nós não ultrapassamos a moving average a 13, inicialmente a 1 hora e depois na visão diária. Quando ultrapassamos aqui temos que olhar depois para aqui, mas não ultrapassamos à primeira. Tipicamente não é o que acontece. A Rivian, mesma coisa que a Tesla, apesar de estar a passar a moving average. A Lucid, é a mesma coisa. A Lucid está a ficar interessante, está. Eu aconselharia alguém a arriscar na Lucid neste momento, não. Para já ela está abaixo dos $5, é considerado quase uma penny stock, apesar de estar a valer 10 bilhões, não é? Ela não vale 80 milhões, nem 100, nem 500, ela vale muito, mas a realidade é que ela está a valer $4, ou seja, as options deve ser, não se esqueçam, quando vocês compram uma put ou uma call, basicamente o dinheiro é que compram, o resultado depois é multiplicar por 100, porque um contrato são 100, uma option são 100, é o equivalente a 100 ações, ou seja, se vocês comprarem aqui uma option, o ganho que vocês vão ter é proporcional a 100. A grande questão é, para esses está muito bom, para nós, quer dizer, ela sobe 50 cêntimos, que para mim no meu portfólio estou completamente negativo nela, é irrelevante, mas vocês veem que os 50 cêntimos continuam a ser 10%, né? Não muda nada nesse aspecto. Mas atenção, isto está a fazer aqui uma boa estrutura para os 4,47, potencialmente os 4,59 e depois romper e vir então aqui a esta zona de liquidez dos 5, que coincide mais ou menos aqui com o moving average. Tirando isso, a Roblox, que é aquela que estava melhorzinha, hoje não está a fazer literalmente nada, literalmente. A C3 AI está dentro da zona de liquidez. Palantir, que eu tinha mencionado, às vezes um flash na abertura, e foi um flash e peras. Está a vir para a zona de liquidez, vamos ver o que acontece. Perdemos a zona de liquidez, voltamos a testar a resistência da zona de liquidez. Se não furar esta zona de liquidez, temos que começar a olhar aqui para a zona dos 15. Enphase literalmente está a fazer nada, fez um novo mínimo, continua aqui a lateralizar, como que a dizer, eu não quero subir, isso não é um bom sinal. Ela vai ter resultados, salvo erro, esta semana. Isso mesmo, na quinta-feira, ela pode ficar por aqui até quinta-feira, é uma forte possibilidade. A coin está a ter uma boa reação ao preço da Bitcoin, como é óbvio, mas está aqui presa e já agora a Rei até a mesma coisa. Ela subiu 10, subiu. Ela continua aqui presa, não é? Vamos ver. Isto só inverte quando começar a fazer, né? Quando os pivôs começarem a ser máximos mais elevados. Neste momento a sequência continua a ser de máximos mais baixos. E agora, para terminar rapidamente, Google, o movimento foi de vir praticamente à moving average a 50, a 1 hora estamos acima da moving average a 13. O movimento está a ser muito interessante. No final é um disco riscado, não muda nada, perdemos a zona de liquidez, estamos só a voltar à zona de liquidez, mas começando a romper, e aqui acima dos 139, 140, sem dúvida que ela começa a fazer um movimento mais bullish, né? Aqui diz que vamos fazer um A, B, C, é o que vem a seguir, ou B é sempre o C, A, B, C, potencialmente
está mais do que em cima da mesa, sem dúvida, como podemos ter aqui um canal descendente, como podemos simplesmente agora começar a voltar, invalidar isto e simplesmente voltar para cima. Normalmente, eu volto a chamar a atenção para isso, normalmente só voltamos a entrar quando rompe este máximo. E quando tem volume, vai ter apresentação de resultados amanhã, fecho do mercado, é sempre assim, e vocês já sabem o que é que vem a lotaria dos resultados, né? Apple é para a próxima semana, vejam, um gap down tremendo, tremendo para a Apple, ainda tem pressão de venda, voltou imediatamente para cima, nem sequer estamos na moving average, pelo menos para já, eu não diria que ela estivesse bullish, mas o dia está a ser bastante positivo, Microsoft é quase a mesma coisa, com a grande diferença que a Microsoft não tem caído assim tanto, ela foi das primeiras a começar a cair, agora nestes últimos tempos, já nestas últimas sessões, por assim dizer, em que os índices caíram bastante, ela foi a que menos caiu, está abaixo da zona de liquidez e só para terminar, Petrobras está a cair 4%, perdeu a moving average, Exxon está a cair 1,5%, já tinha perdido a moving average, Oxy totalmente perdeu a moving average, veio diretamente à moving average a 200, ou seja, bastante bearish este movimento, estamos a ficar oversold a uma hora, não invalida o facto que estamos a fazer bounce, onde tínhamos de fazer é a última defesa, depois temos aqui esta zona de liquidez, e já agora a banca também está negativa nos Estados Unidos, ou seja, eu não sei porque é que estamos a ter muitas cotadas positivas quando dois setores que apesar de serem considerados, quer dizer, nós não queremos ver a banca a liderar o movimento. Porquê? Porque ela só pouco, ela dá dividendos, não é natural que ela suba muito e também não queremos as energéticas a liderar movimentos, porque normalmente significa que os combustíveis estão caros e basicamente a energia estando cara, basicamente faz com que tudo o resto tenha que ter um potencial né, tipo uma startup ou uma tecnológica, tenha que ter um potencial muito mais interessante do que aquele que normalmente tem para se rentabilizar a questão do risco-recompensa. A banca para já não está assim a dar sinais muito positivos. A Bank of America, após os resultados, tem feito uma subida muito boa, não é? Em que ela acabou por subir 2,33, chegou à resistência da Moving Average a 50. Na quinta-feira fechou abaixo da Moving Average a 13 e hoje está a fazer o flush depois de ter fechado aqui a gap. Agora vamos ver, esta é uma vela de pausa, não é? Vocês veem que ela está aqui a lateralizar, vamos ver o que é que ela faz. Este movimento tem nada de bullish. E por fim, as chinesas que têm andado em forte queda, já iria fazer um engulfing, um bullish engulfing, significa muito. Se vier aos 26,57 continua a estar bearish, Baba é a mesma coisa. Se vier aos 82,80 continua a estar bearish. E de resto é isto, quer dizer, olhem, 12% para Farfetch, né? Eu acho que devemos começar a olhar para a Farfetch. Eu sou honesto, eu ainda acho que tenho para aí, sei lá, eu sou capaz de comprar 500 paus disto. São mais ou menos 250 ações. Eu começo a comprar, é muito, muito saco roto, né? Mas a realidade é esta: são daquelas, se é para fazer uma lotaria, nós fazemos daquelas que, ok, ela caiu tanto, mas tanto, 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 que ela praticamente não vale nada. Vocês não se esqueçam, esta era aquele unicórnio que valia bilhões. Ela não fez stock split, ela não fez nada e vocês estão a ver que basicamente em setembro do ano passado ela valia 10 vezes mais daquilo que vale hoje, 8 vezes mais. Será que os artigos de gama alta e o renting, seja lá o que for, volta a estar na moda? Pelo menos 2,86 é uma possibilidade. Vamos ver o que acontece nos próximos dias. Para já este movimento está a ser bastante bullish, não sei porquê. Uh, a parte mais interessante é que aqui estava a dizer que as ações do setor do consumo steady pre-market Monday. Basicamente steady significa estável,
isto não é um título da treta. Vamos ver o que é que ela faz. Para já, interessante e a maior parte das do lixo, Jumias, a Zillow, né, está numa zona de suporte importantíssimo, sem dúvida. Vamos ver o que é que elas fazem. O mercado, e só para finalizar, o mercado tem estado bearish, completamente bearish. Eu não sei se tenho aqui aquele link do Fear. Tem, sim senhor. Isto voltou a estar em níveis muito baixos. Provavelmente subiu hoje qualquer coisinha. Há uma semana atrás estava a 35, caiu. A última vez que fechou, ou seja, sexta-feira estava nos 25, hoje subiu 5 pontos. Significa o quê? Que nós andamos aqui nesta zona, ah, não é aquela zona que nós nos temos que preocupar no sentido, eu devo vender agora porque isto atingiu o topo. Não, ela tem estado a cair, mas também não é por aqui que nós vamos dizer que se atingiu o fundo ou não. Aquilo que eu vos digo é, basicamente aquilo que nós olhamos e temos como referência é isto. Aqui está a usar a Moving Average a 125, mas aquilo que nós sabemos é que quando perdemos uma Moving Average tentamos voltar, quando perdemos uma Moving Average tentamos voltar, perdemos-la novamente, vamos tentar voltar, e mesmo tentando voltar, nós não estamos a fazer um movimento bullish. O movimento desde basicamente agosto tem sido bearish. Ok? Tem sido bearish. E se nós olharmos para aquilo que é a sazonalidade, aquilo que nós vemos é de agosto para agora, esquecendo estes máximos, para agosto para agora, o movimento é sempre bearish. Nós lateralizamos, nós fazemos um canal descendente. O movimento bullish tem que acontecer agora. Vamos esperar. Quem arriscar, parabéns, usem um plano. É preferível fazer perdas de 5% do que depois andarem-se a perguntar como é que eu estou a perder 20%. Se vocês não acharem que são capazes de lidar com esse tipo de movimento, mal estejam a perder 5% ou o vosso target, façam gestão. O meu conselho é este: se compraram 1000, quando é para subir, devem vender uma parte. Quando é para cair e vocês começarem a ficar negativos, devem fazer exatamente o mesmo. Não é? Se ela cair 4% e eu disser, ok, eu vou vender um quarto daquilo que eu tenho, porquê? Porque eu continuo investindo na mesma. Se ela inverter e eu não tiver capacidade de voltar a entrar, eu ainda estou dentro com 75% do meu investimento. Isso significa que basicamente ela teria que subir, se ela subisse 5%, vocês ainda não ficariam break-evens, por assim dizer, não é? Porque se tinham aqui, vamos supor, 100 ações ou 1000 ações, seja o que for, a um preço, aqui neste preço, se vocês venderem numa queda de 25%, de 4%, vamos dizer, 4% se passarem para 750 ações, se elas subirem aqui para 4%, não se esqueçam que estes 4% é sobre estas 750, o que quer dizer que vocês eliminaram a perda. Porquê? Porque são 750 e vocês só têm que eliminar a perda de 250, por isso aqui já estão a ganhar algum, mas não estão a ganhar, né? 4% de 1000 seria 1040, não estão a ganhar isto, certo? Vocês estão a ganhar para aí uns 1030. Mas a realidade é que vocês continuam em cima da mesa e se ela cair mais 4%, vocês já não estão a perder 40 ou 80 no total, porque é somado, mas estão a perder muito menos. Portanto, façam uma gestão, acho que é importante as pessoas terem noção que quem não faz gestão normalmente fica bastante negativo e depois fica a olhar. Ok? Bons negócios a todos e até amanhã.